Olá, estamos de novo aqui. Boa tarde, turminha. Como vocês estão? Quero muito ver vocês. Já estou contando os dias. Ainda temos quase 2 meses aqui ainda para voltar para a África, mas o nosso desejo é estar aí com vocês, né? E queria muito estar passando mais tempo com vocês, ensinando mais diretamente. Ver como é que estão vocês, como vocês estão reagindo, o que vocês estão aprendendo, o que vocês estão achando, né? O nosso desejo é que vocês realmente estejam não só escutando ou absorvendo conhecimentos, mas realmente aprendizados para a sua vida, vida prática, vida com Deus, vida familiar, vida na igreja, né? Vida relacional, e que realmente todos esses estudos que a gente tem gravado, enviado, que eles realmente façam diferença para vocês, como fizeram em nossas vidas, né? São estudos que a gente passou por eles na nossa formação como missionários. Às vezes vocês pensam, puxa, a formação de missionários e os temas parece que não lidam diretamente, mas na verdade esse é o fundamento, né, de uma vida cristã e de qualquer ministério, de qualquer chamado, de qualquer missão que nós vamos cumprir. O primeiro diz respeito a quem nós somos, diz respeito ao nosso caráter, diz respeito à transformação da nossa vida, né? Porque hoje nós temos muitas pessoas que se dizem líderes, se intitulam líderes, né? Se intitulam cristãos, se intitulam pastores, né? E líderes, e na verdade não carregam na prática as marcas de Cristo, não carregam na vida, né, cotidiana atitudes que realmente comprovem que eles são cristãos. Então, em primeiro lugar, Jesus fez isso. Jesus, para trabalhar com seus discípulos, antes de enviá-los, ele gastou muito tempo treinando o caráter deles. Esse é um modelo de Cristo, treinar primeiro o caráter do discípulo, para depois enviá-lo. Né? Não adianta enviar uma pessoa que não está pronta para obedecer autoridades, não está pronta para servir, não está pronta para se humilhar quando precisa, reconhecer seus erros, não está pronta para corrigir erros, né? Para ser transformado, para ser ensinável. Então, Jesus trabalhou muito os discípulos, ele trabalhou muito o caráter dos discípulos, ele formou tanto no conhecimento teológico, de ensino, para que eles soubessem o que eles iam ensinar, como na prática o que esse ensino teológico significa, como ele se aplica na vida prática. E esse é o nosso objetivo, né? A nossa escola de missões não é uma escola teológica, né? E não é uma escola de formação intelectual, né, de métodos e estratégias para você ser um missionário. Nós vamos chegar em algumas aulas que vão trabalhar mais diretamente, né, sobre os dons, sobre os chamados, ministério, como você pode servir dentro do corpo, do reino de Deus, né, do corpo de Cristo, dentro da igreja, na comunidade, também, né, quem sabe em missões transculturais, indo para uma outra nação, para uma outra cultura, né, conforme o chamado de Deus para a sua vida. Então, hoje ainda vamos trabalhar sobre, mais internamente, mais fundamentos da nossa vida espiritual, né, e nós vamos falar hoje sobre a dinâmica da personalidade, né, a personalidade, todos nós temos uma personalidade, né, e eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre temperamento, caráter e personalidade. Eles são diferentes, mas estão interligados. O caráter, ele é o conjunto de aprendizagens, né, relacionadas às regras de conduta moral, que norteiam tanto a sociedade como um todo, como também famílias, relacionamentos, né? E está relacionado com o desenvolvimento mais moral e ético, né? Sobre a questão mais da conduta moral e ética, aquilo que eu considero certo ou errado, né? Isso de cada indivíduo, né? Diferentemente, às vezes, pela vida que ele teve, pela família que ele tem, pela realidade que ele viveu, né? E
pela maneira que ele introjetou e trouxe para dentro de si tudo isso, todas as suas experiências, né? E varia, né? Conforme, então, culturas, dependendo da família que ele está inserido, da comunidade onde ele está inserido, da cidade, do país, né? Então, o caráter também ele vai ser moldado, né? Desde que a criança nasce ali, ela não nasce já formada de caráter, ela vai ser formada ali dependendo da família, da criação dela, da comunidade onde ela mora, né, do país onde ela vive, que tipo de cultura tem naquele país, tem naquela comunidade, né, onde ela cresce, a escola que ela frequenta, os amigos que ela tem e principalmente, né, o que ela aprende dentro do seu lar, da sua família, que é o que mais nos sustenta, que mais vai ficar marcado para a nossa vida toda, né? E a personalidade? A personalidade é o conjunto, ela já é mais ampla, é o conjunto de condutas, emoções, aí as emoções, os sentimentos e as cognições, ou seja, os conhecimentos que nós aprendemos no decorrer da nossa vida, né? E elas irão impor um padrão comportamental de cada um de nós, né? Então, esse conjunto de condutas, né, ele é a nossa personalidade. Qual é a minha personalidade? Ela é um conjunto de condutas, de comportamentos que eu observei na minha vida, também pelas minhas experiências, que eu optei também, teve ação minha, de decisão minha, né? E eu, então, sou o conjunto dessas condutas, essa é a minha personalidade, ou seja, aquilo que eu sou como persona, como pessoa, né? E isso engloba mais do que só a questão de conduta ética e moral. O caráter está mais relacionado à questão ética e moral, do que é certo e que é errado. A personalidade, ela já vai abranger mais, ela vai abranger sentimentos, ela já vai abranger as suas reações diante da vida, ela já vai abranger a sua forma de vida, de lidar, né, suas características pessoais, né, que você, de uma forma mais completa, né, essa é a sua personalidade, quem você é, o globo de quem você é, né, o conjunto de atitudes, de sentimentos, de aprendizados que você teve na sua vida, é quem você é, a sua pessoa, a sua personalidade, né, e temperamentos, eles são inatos, ou seja, a pessoa já nasce com um temperamento, ela já é alguma coisa que já você herda, às vezes um temperamento mais parecido com seu pai, com sua mãe, ou quem sabe com outros familiares, né, que antecederam seus pais também, avós, bisavós, mas é inato, mas ele também pode ser moldado e transformado, né? E a personalidade também, ela vai refletir isso, um pouco do seu caráter, daquilo que você considera certo ou errado, as suas atitudes conforme o padrão ético de conduta, né, e moral que você vai desenvolver, e também pode ser também inato, que também seus sentimentos, sua forma de viver, de reagir, de ser, né, que é muito sua, mas que vem de forma inata, ou seja, que já nasce com você, né? A personalidade é o resultado do efeito do ambiente, ou seja, de onde você vive, sobre a base inata do temperamento, ou seja, a personalidade, então, ela vai ser o resultado de quem eu nasci, meu temperamento, que eu nasci com ele, que é inato, juntamente com tudo que eu aprendi, que eu vivi culturalmente, com a minha família, com a sociedade, né, e com as experiências de vida que eu tive. Esse conjunto aí vai formar, então, quem eu sou, a minha personalidade. Nós não vamos trabalhar hoje diretamente com temperamento, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje mais com a questão de caráter e personalidade. Por que existe tanto caráter, temperamento e personalidade deformados? Ou seja, que não tem uma forma. Qual é a forma perfeita? É a imagem de Cristo. Nós fomos criados, a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Tudo que destoa da imagem de Cristo, de quem Deus é, da sua santidade, da sua bondade, da sua mansidão, do seu domínio próprio, do seu serviço, da sua humildade, do caráter santo de Cristo, significa que houve deformação. Então, as diferenças de temperamento não necessariamente é a questão de ser certo ou errado. Por exemplo, uma pessoa que é mais alegre, mais ativa, o outro que é mais reservado, mais tímido, né? Não aquele tímido porque ele está cheio de problemas de inferioridade ou por causa de traumas, mas aquele que é mesmo do temperamento, e está ali, ele não está com problema,
ele é assim, ele não é muito falante, o outro já é falante, já se desenvolve. Isso são diferenças, jeitos de ser, né? Isso tem mais a ver com o temperamento. A personalidade é o conjunto desse temperamento e o conjunto também do nosso caráter, das coisas que nós aprendemos, como certo, como errado, e que nós realmente vivemos como padrão para a nossa vida. Aquele padrão de conduta que guia aquilo que vamos fazer, aquilo que não vamos fazer, de acordo com aquilo que a gente acredita ser certo ou ser errado. Tá mais ou menos aí, ela parece que se confundem aí, né? Mas, em suma, a personalidade, ela vai englobar o caráter e vai englobar o temperamento. O temperamento é inato, e o caráter, ele é construído de acordo com a vida que a gente tem, beleza? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, ou seja, no formato dele, mas depois do pecado o homem foi deformado. Então, nós somos deformados, ok? E nós vamos estudar, então, a relação entre dois fatores básicos de deformação da personalidade. Dois fatores básicos que são os fundamentos da deformação da nossa personalidade, que é o conjunto inato com o conjunto juntamente com o aprendido, a soma entre o que eu nasci com ele, meu temperamento, meu jeito de ser, com aquilo que eu aprendi como o meu caráter, como aquilo que é certo ou errado, ok? Qual é a base, então? Quais são esses dois tipos de fatores que são básicos, né, da deformação do nosso caráter? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas depois do pecado o homem ficou deformado, perdeu aquela imagem de Cristo. Tem algumas coisas de Deus, né? Tem sentimentos, tem pensamentos, tem recursos que ainda é de Deus, mas não é completamente a sua imagem, foi totalmente deformada. Ok? Os dois fundamentos, então, esses dois fatores fundamentais são a rejeição e a rebelião. Ou seja, tudo que nós vivemos, todas as nossas atitudes, nossos comportamentos, eles estão de deformação, daquilo que está sem forma ou deformado na nossa vida, né, na nossa personalidade, ou ele está na rejeição, por situações que nós vivemos, que nós fomos rejeitados, ou nos sentimos rejeitados, ou na rebelião, que pode ser uma junção dessa rejeição, mas que vai agir de uma forma mais agressiva, mais rebelde, né, mais de dureza. Rejeição e rebelião. E nós vamos ver mais na frente que essas duas coisas também se misturam e se cruzam na nossa personalidade. O que então pode causar isso? Falha de modelos de autoridade, ou seja, pessoas que eram para ser o nosso modelo de autoridade, o nosso exemplo, falharam conosco. Pessoas que eram para ser o modelo de referência, de caráter, de pessoas íntegras, honestas, ou mesmo de amor, de acolhimento, de aceitação, essas pessoas falharam, como, por exemplo, pais, ou algum responsável, um tio, um avô, uma avó, quem nos criou, né? Ou professores, líderes, às vezes, da própria igreja, né? Eles podem ser um dos instrumentos para que se instale essa rejeição, essa rebelião. Abandonos, ausência e indiferença, né, de pessoas que nós amamos, violência, pessoas que sofreram violência, falta de afeto, ausência de afeto, da afirmação do amor, da afirmação de quem você é, do importante que você é, né? E também a falta de correção e limites também leva a tanto a rejeição como a rebelião. Né? Uma pessoa pode se sentir extremamente rejeitada e começar a ter atitudes devido a essa rejeição. A base é a rejeição. Ou também uma pessoa, por se sentir rejeitada, ou por falta de correção, por falta de limite, ela então desenvolveu atitudes agressivas, de desrespeito, né? Atitudes que são mais características de rebelião. Né? Vivências e abusos, por exemplo, violência por parte de modelos de autoridade ou de outras pessoas também, ou situações que traumatizaram, que trouxeram traumas, né, na nossa vida, principalmente na primeira infância e na adolescência. Então, situações que nós vivemos
ou falha nos modelos de autoridade, pessoas que eram para nos proteger, nos dar segurança, às vezes foram as próprias pessoas que nos maltrataram, que nos abandonaram, que nos rejeitaram, e elas falharam então nesse modelo de autoridade, professores, líderes, né? Isso pode gerar, né, pessoas com problemas, com deformidades de personalidade, mas isso não justifica. Lembrando que isso não justifica, nós vamos ver isso mais na frente, no nosso próximo vídeo.